Na aula anterior a gente viu algumas funções aí sobre o delete, né? Onde você tem que fazer suas restrições, damos alguns exemplos aí na prática e vamos avançar cada vez mais. Vamos fazer um pouquinho mais avançado agora. Onde para mim deletar dados eu tenho que criar uma coluna auxiliar ou algo do tipo. A gente já criou o case win nas aulas anteriores que a gente vem fazendo, mas agora a gente vai criar outras funções e outros simulados aí para você aprender na prática, né? O que podem te solicitar aí no seu dia a dia. Novamente, vamos fazer um select asterisco da nossa tabela aqui, né? Vamos localizar o nosso banco de dados, DW Adventure, e nosso banco de dados aqui, ó, Jim Employer, que vai falar ali dos dados dos nossos colaboradores, né? Select asterisco e vou dar um executar. Trouxe novamente todos os dados para a gente que a gente já vem trabalhando aí. E para mim criar uma tabela temporária, o que eu vou fazer? Depois do select aqui e antes do from, eu vou criar um into aqui, ó, into, e vou inserir uma tabela temporária. Vou chamar ela de tb underline tempo. Da tabela temporária que a gente já vem criando aí, né? Então o que ele vai fazer para mim? Ele vai vir aqui, ó, fazer o select asterisco, né? Trazer todos os dados para mim, igual a gente trouxe aqui, ó, 296 linhas. Só que aí agora eu vou criar uma tabela, né, auxiliar aí, uma tabela temporária no nosso banco de dados. Eu vou criar e depois eu posso apagar ela. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o espelho exato da minha tabela original, minha tabela atual de employee. E aí o que eu fizer nessa tabela aqui, ó, from tb underline temp, não vai atrapalhar nosso banco de dados. Se você já está bem tranquilo quanto a isso. Então eu criei aqui, né? Será que eu selecionei? Vamos ver. Selecionei 200 mil linhas afetadas. Já criou para nós aí a nossa tabela, né? Select asterisco from, e agora eu dei um novo endereço. Vai ser o tb underline temp. Executou as nossas colunas também. E o que eu fiz aqui? Eu trouxe, do meu select, né, eu trouxe colunas específicas. Eu trouxe aqui, ó, employer key, trouxe first name, last name, middle name, start data, né, que é a data que a pessoa foi contratada, e o end date, quer dizer, a data que essa pessoa foi aí demitida, né. E depois eu fiz uma coluna auxiliar fazendo o case win. Então, quando a data de demissão tiver nula, quer dizer que o funcionário ainda está ativo, né, ele está ativo ainda na nossa empresa. Caso contrário, com else, ele vai ser demitido. E chamei essa coluna aí de status, ok? Então vamos executar esse trecho aqui, ó. Vai estar salvo no seu material também, com o nome aí de Update Avançado SQL. Tá lá no seu material, lá nos arquivos de script. E se você não achou o script, pode fazer bem devagarzinho aí, dá pausa, copia aí as tabelas, né, que você vai conseguir acompanhar tranquilamente também. E agora vamos fazer o simulado. A gente já deletou aí do nosso banco de dados algumas datas, né, específicas, alguns campos de coluna específica, exemplo, o que tiver nulo aqui eu não quero, eu excluí. Só que agora a gente vai criar um critério diferente. Um exemplo, eu quero demitir das minhas pessoas funcionários que têm tanto tempo de casa. Um exemplo, que tem, sei lá, 14 anos de casa, quer dizer o quê? 14 anos entre a data que a pessoa for contratada e essa pessoa tem também que estar ativa, né? Então tem que criar uma coluna auxiliar para saber se essa pessoa aí se ela está ativa e quanto tempo de empresa ela tem, né? Desde a data que ela foi contratada até a data atual. Como que eu vou fazer isso? É difícil essa conta? Como que eu vou atribuir esses valores aí? Primeira coisa, já tenho a minha consulta, agora é tranquilo, eu vou criar uma nova coluna. Eu vou chamar ela de diferença, né? A diferença entre a data de hoje e a data de contratação da pessoa. Eu vou dar um enter aqui, ó, depois do case win que a gente criou. Você pode copiar aí ou fazer devagar também a consulta, que é tranquilo, né? E fiz aqui, ó, depois do case win, eu vou criar uma nova coluna. E eu vou chamar ela de diferença de data, né? Para isso, mais para frente, o próximo módulo, ou daqui a 2 módulos, a gente vai falar um pouquinho sobre as datas, né? Questões avançadas. Mas a gente já vai pegando alguma prática e quando chegar lá você já está dominando alguma coisa aí. Primeira coisa, a função para me pegar a diferença entre uma data e outra, chama aqui, ó, dateDiff. Eu posso colocar essa função aqui, ó, dateDiff. E os critérios, eu vou passar aqui tudo entre parênteses também. O primeiro critério, eu tenho que falar qual que é a diferença que eu quero trazer. Eu quero trazer em ano, em mês, eu quero trazer em quê? Em dias. Então, eu vou começar a escrever aqui tudo em inglês também, né? Se eu começar a escrever aqui, ó, year, ele vai trazer para mim a diferença em ano. Se eu escrever aqui, ó, day, vai trazer a diferença em dia. E se eu quiser trazer também a diferença em mês, né? Eu vou escrever aqui, ó, month. Quer dizer aqui, ó, month. Beleza? E aí eu escolho o critério e passo primeiro. Aí depois eu vou passar aqui, ó, a data inicial, né? Inicial. E depois de vírgula, a data final. Ok? Lembrando que a gente vai estabelecer os nossos critérios aqui.
Então, eu vou criar a nossa nova coluna condicional. Eu quero a diferença em anos, então vou escolher a função aqui, ó, year. E depois da vírgula, qual que é o meu próximo critério? Vai ser a nossa data inicial, quer dizer, a nossa menor data que a gente quer fazer a diferença. E notem que aqui na nossa coluna a gente tem o start date, quer dizer, a data que a pessoa ali, né, é a contratação dessa pessoa. Então, essa coluna aqui, ó, é de contratação. Contratação, ok? Essa foi a data que a pessoa foi contratada. E para mim calcular essa diferença, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa data de contratação e a data atual. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer, ó, primeiro, a data inicial vai ser o quê? O que estiver na minha coluna aqui, ó, de start date. Então, vou colocar ele aqui, ó, start date. Vai ser a minha data inicial, ok? E a data final? A data final, eu quero trazer a data específica de hoje. Eu poderia vir aqui, ó, e digitar a data de hoje aqui, ó, entre aspas, né? Digitar ali a data de hoje. Só que eu quero deixar isso dinâmico. Eu quero sempre a data do dia atual, conforme tá aqui no dia de hoje, né? Então ele vai pegar a data ali do meu computador, a data atual de onde você está. Então, para eu inserir a data de hoje, eu vou utilizar a função getDate. Vou escrever aqui, ó, getDate. Essa função vai trazer a data atual. Eu posso só fechar parênteses aqui, porque ele vai pegar a data atual que tiver no meu sistema aqui, ok? Então, esse aqui ele vai fazer a diferença entre a data que o cara foi contratado e a data de hoje. Ele vai fazer a conta para mim e trazer o resultado em ano, que foi o primeiro critério que eu passei aqui, ok? Eu posso chamar isso aqui, ó, as diff. Vou só deixar aqui um as diferença mesmo, né? E vou rodar, selecionar o trecho e dar uma executada. Então ele trouxe, ó, nosso funcionário que foi contratado lá em 2006, ele tem 16 anos até a data de hoje. E deu certinho a minha diferença aqui, ó. Então agora dá para mim fazer tranquilo a exclusão que eu queira, né? Agora vamos escolher um critério aqui. Então eu quero excluir do meu banco de dados aqui, por exemplo, pessoas que têm a data diff, né, que é essa diferença que eu criei aqui, ó, que vai ser essa função, diferente, igual, né, a, vamos supor que, vamos pegar uma data aqui, sei lá, 16 anos, que vai pegar somente essas duas pessoas, ID 1 e 2. Depois a gente vai refinando e excluindo tudo aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa, como que eu faço para me localizar essas pessoas aqui no meu banco de dados? Eu já criei a coluna auxiliar, né, para mim garantir que eu vou escolher os dados corretamente. E agora sim, ó, depois do from, eu vou fazer uma consulta aqui, uma restrição, né? Então eu criei a coluna auxiliar, com a diferença aqui das datas, e depois do from eu vou fazer a restrição aqui, ó, where. Então quando a minha data, né, a minha diferença de data, que foi a função que eu criei aqui, ó, então eu posso simplesmente copiar e colar para ficar mais fácil, né? Lembrando de excluir aqui o as, que isso aqui é só o nome que eu dei para a coluna, mas a função é somente essa daqui, ó. Você pode localizar igual aqui, ó. O date diff, eu quero separar por ano, o start date e a data final, ok? Então é isso que eu vou pegar lá para minha função de restrição. Então eu vou selecionar aqui, ó, copiar e colar lá embaixo. Então quando essa diferença for igual a 16, certinho? Agora sim, vamos rodar essa consulta para ver o que ele vai trazer para a gente. Posso pegar aqui, ó, o order by também. Vou executar aqui. Então nota para vocês verem, ele trouxe certinho os dois resultados que a gente tinha verificado ali no olho, né? Então se você fizer isso sem fazer a pesquisa aqui, é arriscado você apagar dados que você não queira, né? Então vamos lá, de toda a nossa tabela, eu quero apagar somente esses dois IDs aqui. Só que como agora eu estou levando em referência, quem tem a data ali de diferença de 16 anos, né? Então quem tem 16 anos de empresa e está ativo, eu quero que apaga. Então a gente tem que inserir um novo critério, né? Porque se a pessoa for demitida, não tem por que eu demitir ela de novo. Então a gente tem que adicionar mais um critério, né? Por mais que não tenha pessoas aqui demitidas, eu tenho que adicionar, porque lá na nossa base ele pode achar pessoas que já foram demitidas. E como que eu vou excluir esse critério, né? Eu vou colocar aqui, ó, end, o end date, que é a data de finalização ali do contrato dessa pessoa, for igual a nulo. Então vou colocar aqui, ó, end, ele vai trazer a coluna de end date is null. Certinho. Rodei aqui. Basicamente, ele vai trazer os mesmos resultados aqui, né? Ok. Selecionei aqui o trecho e executei. Ele vai trazer os dois resultados. Agora sim. Agora eu sei que essas duas restrições são o que eu preciso de deletar, né? Vamos deletar isso da nossa base? Eu vou pegar essas restrições aqui, ó, e vou fazer um delete em cima delas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó, um delete, né? Que a gente já vem aí fazendo nas nossas consultas aí diárias. From. De onde que eu vou deletar? Eu quero deletar do nosso banco aqui, ó. db_temp. Ou eu posso digitar ou simplesmente copiar e colar lá. Como eu estou fazendo aqui, é mais fácil eu copiar e colar aqui embaixo, ok?
Então, delete from. Só que agora eu vou deletar da minha tabela somente o quê? O que tiver a data de diferença ali de 15 anos, né? Entre a contratação e a data de hoje. E se a pessoa estiver ativo. Tem porque eu demiti quem já está demitido, né? Então, lembre bem dos critérios ali. Seja bem criterioso para fazer a consulta antes de você verificar. Então, vamos lá. Ele vai fazer e teria que apagar do nosso banco de dados dois resultados, né? Isso aqui a gente criou consulta e agora a gente está fazendo o delete em cima da nossa consulta. Selecionei o trecho e vou dar um executar aqui. E agora sim, ó, ele eliminou duas linhas aqui, quer dizer que duas linhas foram afetadas. Se eu vir na nossa pesquisa novamente, né, agora eu vou tirar essa restrição aqui, ó, vou apagar essa restrição e vou selecionar o nosso trecho novamente, para trazer todos os dados da nossa tabela que a gente escolheu. Vou dar um executar aqui. E agora, para vocês verem, eu tinha 296 linhas, agora eu tenho 294. Por quê? Todo mundo que tiver a data ali de tempo de empresa de 16 anos, ele excluiu para mim da base. Então, notem que você não vai localizar mais a nossa coluna auxiliar se for igual à data de 16 anos, né? Então, a gente excluiu certinho. E agora aqui, já que eu estou falando de funcionários ativos, né? Eu posso deletar da minha base todo mundo que está demitido. Para mim não importa mais. Eu não quero na minha base quem estiver demitido. Dá para mim fazer isso? Dá. A gente fez na aula anterior, né? Então, vamos retornar e fazer novamente aqui, ó. Vou fazer um delete from da tb_temp e vou excluir quem? Vou excluir todo mundo, né? Então, where, sempre eu escrevo errado aqui. Então, vou excluir where quando o endDate. Quero excluir quando não for nulo, né? Então, vou colocar aqui, ó, it's not null. Beleza, então ele vai pegar quem não tem dados nulos, né? Quer dizer que tem dados preenchidos aqui. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Vai pegar isso aqui também. Então, ele vai excluir pessoas que foram demitidas. Isso aqui, ele vai fazer isso para mim. Então, ele vai deixar aqui só pessoas que estão ativas, né? Delete from tb_temp, where. Então, eu vou limitar. Eu quero excluir todo mundo que tem o endDate igual a não nulo. Então, quando tiver dados aqui, ele vai eliminar para mim. Selecionei e executei. Ele excluiu para mim 6 linhas, né? 6 linhas foram afetadas. Se eu rodar a nossa consulta novamente aqui em cima, ó, select asterisco, acompanha aí. E pode ver que nossos estados aqui do CaseWin está tudo como ativo. Beleza, tranquilo, já comecei a limpar a nossa base agora. Agora eu vou apagar o delete novamente, bom que você já fixa esse negócio aí, hein? Agora sim, ó, vamos apagar da nossa base pessoas que tem ali, ó, 13, 14, vamos apagar com 14 anos de empresa. Todo mundo que tiver 14 anos de empresa, a gente vai deletar também e a gente finaliza a nossa aula aí. Com esses critérios, né, e você já viu a maioria deles aí, você pode ir fazendo esses filtros. Então já tem todo mundo ativo aqui, e é só eu trazer a diferença da data e tá normal, ok? Então vamos lá, eu vou deletar, né, vou deletar aqui, delete from, da nossa tabela tb_temp, né? Lembrando sempre, vou repetir isso uma porrada de vezes até você gravar, que o seu banco de dados tem que estar ativo certinho, senão você escreve aqui, ó, um use, use e o nome do banco de dados, né? Tentei escrever aqui, mas não deu certo não. Vou escrever aqui, ó, use e o banco de dados, use, e vou escrever aqui, ó, DW Adventure, certinho. Que ele vai fazer a alteração no banco de dados correto, porque pode ter outra tabela com esse nome, né? Escrevi errado aqui, mas é tb_temp, em outro banco de dados também, ok? Então, eu coloquei o use certinho, garanti que está tudo no banco de dados, e eu vou fazer o delete da tabela. Mas limitando, né, fazendo o where, vamos ver se agora eu escrevo certo, hein? Where da data_diff, né, que eu fiz a nossa função, em anos, quando a diferença entre a data de contratação da pessoa e a data de hoje for igual a 14. Foi o número que eu determinei aqui. Validou, deu certinho, né? Eu vou dar um executar. E ele falou aqui, ó, que 196 linhas foram afetadas. Quer dizer que nosso banco de dados aí teve um rombo de 196 linhas, ok? Então, fiz um select e agora eu não vou ter mais datas diferentes, né, de 14 anos. E agora, só para a gente fechar nossa aula, a gente criou aqui, ó, na coluna, eu vou dar mais alguns espaços aqui, ó. A gente criou o dateDiff, né, trouxe em ano. Então, vou colocar aqui, ó, diff ano. Que essa diferença está localizada aí de ano a ano, né? Então, vou selecionar esse trecho novamente e executar, só para validar a nossa consulta. Só que agora eu quero trazer a data de contratação dessa pessoa e eu quero saber quantos meses essa pessoa tem de empresa. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou trocar, né, o ano aqui por mês. Eu posso dar um Enter, né, e vírgula, que eu vou criar uma nova coluna. Eu posso até copiar e colar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, eu vou fazer o quê? O dateDiff.
O primeiro critério, eu quero o meu critério agora, eu quero por mês. Então, vou escrever aqui, ó, month. Então, ele vai trazer por mês. Qual que é a minha data inicial? Foi a data que o rapaz ou a moça ali, né, foi contratado, meu start date. E qual que é a minha data final? Minha data final eu trouxe aqui automático, depois você vai aprender mais sobre datas também, o get date e fechei aqui, ó, os parênteses. Então, ele trouxe atual a data de hoje, né? A data de hoje do sistema. Certinho? Então, ele fez isso e trouxe para mim e vai trazer a diferença. E vou chamar ela aqui, ó, agora as diff e vou chamar diff mês. Agora vai ser a diferença de mês entre a data de contratação e a data de hoje. Vou selecionar esse trecho, né? Vou apagar esse delete aqui, selecionar o trecho e executar. Agora ele trouxe, ó, de 15 anos, essa diferença eu tenho 15 anos e em mês eu tenho 185 meses aí que essa pessoa foi contratada e a data de hoje. Então essa pessoa de empresa, né, como ela está ativa, ela tem 185 meses. E agora, se eu quiser saber essa diferença em dias, tem como também? Tem. Vou dar um vírgula aqui, ó, e vou copiar e colar. São preguiçosos de mão cheia, né? Mas não é preguiçoso, que você vai otimizar os processos. Então, sempre quando você fizer isso, você está otimizando processos, ok? Então, você pode depois organizar para deixar tudo bem bonitinho também. Agora eu quero o datDiff, né? Da diferença que eu escolher. Só que agora eu quero em day, dias. Vou escrever aqui, ó, day. E a data inicial, start date, e o get date, que é a data de hoje. Então, ele vai fazer a diferença do dia de hoje e tirar aqui o start date e vai trazer para mim a diferença em dias. Eu vou chamar essa coluna aqui, ó, sdiff dia. Escolhi aqui, ó, dia, certinho? Vou selecionar o trecho novamente, né? Pegar aqui tudinho certinho e vou executar. Então, ele trouxe 15 anos, que refere-se a 185 meses e 5.636 dias. Ele fez isso para cada funcionário, aí, para cada colaborador, né, da nossa empresa aí. A empresa é sua, né? Então, você pode calcular aí quantos dias de empresa tem. Agora, eu quero isso também em, sei lá, em horas. Quantos dá, hein? Será que a gente consegue? Vamos adicionar uma nova coluna. Vou dar um vírgula aqui e eu vou inserir uma nova função. E agora eu posso copiar e colar novamente, né? Eu gosto desse negócio de copiar e colar, que é bom, né? E vou alterar aqui o day para war, que vai ser hora aí em inglês. Bom, você já tem aula avançada de data aí, hein? Nem chegou no módulo e você já está aprendendo. E vou chamar isso aqui, ó, de diff hora. Hora. Isso aí, ó, certinho. E vou trazer essa diferença em hora. Vamos selecionar o trecho e dar um F5 para executar. E agora ele trouxe, vai dar 185 mil horas e aí você consegue analisar. Eu consigo ver isso em minutos? Consigo. Vamos aqui novamente. Selecionei o trecho, dei um ponto e vírgula aqui, né? Ponto e vírgula não, vírgula, e vou adicionar a mesma função. Vou fazer o datDiff da minha data de contratação, a diferença da data de hoje. Só que no lugar de hora aqui, ó, eu vou colocar minute, que ele vai trazer quantos minutos tem de cada funcionário, né? Desde quando ele foi contratado até a data atual, que é o get date ali. Selecionei e dei um executar. E já aparece aqui, ó, certinho para você também. Por hora, por ano, mês, dia, hora, minuto. Dá para fazer por segundo? Vamos testar? Dá sim, ó. Vou copiar e colar novamente. Esse negócio de copiar e colar é bom demais, viu? E no lugar de minuto eu vou trocar para second. E tem aí nanosegundo, milissegundo, mas a gente vai fechar aqui no segundo, ok? Então vamos saber cada funcionário quantos segundos de empresa aí ativos ela tem. Então vou colocar second, o start date e a data de hoje. Vou chamar aqui, ó, de diff de segundo. E o hora aqui, ó, eu esqueci de trocar, né, para minuto. Vou alterar aqui, ó, minutos, ok? Feito isso, selecionei o nosso trecho e dei um executar. Então eu consegui fazer as tabelas auxiliares, né, de ano, mês, dia, hora, minuto e até quantos segundos aí, ó, nossos funcionários, nossos colaboradores têm separado aí. Então tem vários critérios para você criar, utilizando aí já algumas funções avançadas de horas, né, datas e horas. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então é bom que você já vai pegando a prática aí no dia a dia. Então, feito isso, a gente finalizou a nossa aula, né, falando aí de delete, já aproveitou e já inseriu mais algum conhecimento aí referente à data para você. Isso vai te auxiliar muito no seu dia a dia. Quando alguém te pedir, eu quero saber de 3 meses para trás quem que bateu a meta ou quem que fez alguma coisa. Você vai lá e cria, né? Quem tem de 3 meses ali para trás e pronto, e aí vida que segue. Vai para as suas análises feliz da vida que você vai aprender a fazer vários insights aqui, tá bom? Então, essa aula foi bem tranquila, vamos para a próxima que vamos cada vez
mais avançando aí ao SQL Server para vocês. Então, um abraço e até a próxima.